Estamos começando mais um programa Sovaco de Cobra, o seu programa de informação e entretenimento. E hoje temos uma presença legislativa dupla. No primeiro momento vamos conversar com Alex da Civil, ele que é segundo suplente do PRD, tirou 1.322 votos nas eleições municipais de 2024 e que agora, terça-feira, assumiu a cadeira no Legislativo Juazeirense. O Alex vai falar sobre segurança pública, ele que é um profissional da área de segurança pública, mas também vai falar sobre a sua atuação no Parlamento Juazeirense. E, em seguida, colocamos novamente aquela entrevista exclusiva que fizemos com o presidente da Câmara Municipal, o Felipe Vasques. Vamos novamente repassar essa entrevista a pedidos do nosso público suvaquiano. Então é isso, fiquem com o programa Sovaco de Cobra de hoje. As eleições de 2024 trouxeram vários fatos inéditos para a política juazeirense, dentre os quais a renovação de 2/3 da Câmara Municipal. Hoje estamos aqui em nosso estúdio com o terceiro suplente do PRD, aliás, o segundo suplente, ele que teve a incrível votação de 1.322 votos, uma votação bastante expressiva, mas que não sei se é surpresa para ele, se foi surpresa para ele, acabou esta semana assumindo uma cadeira no parlamento local. Certo? Então vamos falar com ele, que é um profissional da segurança pública, ele que também é um profissional do campo educacional. Eu estou falando do Alex da Civil. Tudo bem, Alex? Tudo bem, meu nobre amigo Fábio. Uma honra estar aqui com você. Correto, sou o segundo suplente, o primeiro é meu amigo, o nobre professor Arthur, uma pessoa do coração imenso. Não esperava que fosse tão rápido, né? Mas eu sabia que ia sentar, né? Eu tinha essa certeza. Tínhamos o compromisso com o partido, com o PRD, com o Márcio Joia, o vereador e meu amigo, que cumpriu esse compromisso. E foi o mais rápido que eu imaginava. E você já começou se dedicando, a gente está acompanhando o seu trabalho, né? Realmente você vem com essa motivação, que é a mesma motivação que tem levado os novos vereadores e as novas vereadoras a fazer um trabalho diferenciado. A gente está vendo coisa nessa atual legislatura que a gente nunca viu em legislaturas anteriores, como, por exemplo, trabalhar em período de recesso, né? Os vereadores, as vereadoras estiveram debruçados sobre a elaboração do novo regimento interno que foi votado, isso durante o mês de janeiro, que é um mês de recesso legislativo, e nós também tivemos aí uma inusitada sessão coruja, uma sessão ordinária que começou às 17 horas, como reza o novo regimento da casa, e ultrapassou meia-noite. Então, quer dizer, a vontade de trabalho é muito grande, a motivação dos novos vereadores, das novas vereadoras é muito grande, e, ao que tudo indica, você também vem nessa motivação. Sim, sim. O que pode se perceber é o desejo de se trabalhar. O Legislativo hoje teve uma renovação, né? Como você mesmo frisou, e o compromisso, mostra o compromisso desse novo Legislativo, o trabalho, a vontade de fazer, e não seria menos do que isso para mim. Então o desejo também de fazer o trabalho, de cumprir com as promessas de campanha. Então, nós estamos aqui para representar o povo e fazer o melhor pelo povo. E como foi a posse do Alex da Civil, o Brancão esteve lá, né? Teve, meu amigo Brancão, um abraço para você. Cara diferenciado, tem um carinho especial pelo meu amigo Brancão. Estava lá me prestigiando, foi um momento ímpar, um momento único, né? No sonho que você faz ali aqueles projetos, você acaba que... sem ver o tamanho da grandeza que é a vontade de Deus. Como é que eu posso lhe dizer? Não existe palavras, meu amigo, que possa dizer o tamanho da emoção de assumir uma cadeira no Legislativo de Juazeiro. Juazeiro do Norte hoje, salvo engano, tem 303 mil habitantes pelo último censo, eu acho que estamos nisso. Então,
sentar numa cadeira daquela. Nós tivemos quase 400 candidatos, né? Alex da Civil não tem raízes políticas, não tem ninguém na família que foi candidato, e você chegar na primeira vez que você se candidata e tirar uma votação expressiva, eu sou totalmente grato a Deus, grato à minha família, né? Grato ao povo de Juazeiro por ter dado essa credibilidade. Felizmente nós tivemos alguns acontecimentos, mas eu não julgo, porque não sabia, a pessoa que fez as publicações é profissional, mas isso aí será para um segundo momento, se a gente comentar sobre. 1.322 votos, realmente é uma votação bastante expressiva, até porque você, como disse, é estreante na política, não tem raízes, a sua família não é uma família de tradição na política local, e 1.322 votos é uma votação realmente bastante expressiva. Isso incentiva o Alex a ter uma continuidade, a disputar novos cargos. Qual a perspectiva política do Alex da Civil? Você vai se preparar, vai se fortalecer para se candidatar a vereador no próximo pleito municipal, ou ano que vem você já vai se lançar aí como candidato a deputado? Sem sombra de dúvidas, né, é o início de uma carreira política. Vamos por partes. Pretendo sim me candidatar para vereador no próximo pleito 2028. Tenho esse interesse, esse desejo de me candidatar a vereador. Quem sabe, né, daqui a 12 anos possa até chegar a me candidatar a deputado. Vai depender das bases. No entanto, vamos por parte. Tenho sim o interesse de fazer carreira política e em 2028 me lançar novamente como vereador. Esse é o desejo. Como diria o Jack Estripador, né? Vamos por partes. Isso aí. Então o Alex pretende se candidatar a vereador novamente. E você tem aí, Alex, para mostrar o seu trabalho, são 120 dias, não é isso, de licença do titular da cadeira, que é o Márcio Joias, do PRD, que se ausentou para, como ele mesmo falou, cuidar de assuntos pessoais. E você vai ter esses 120 dias para mostrar à população de Juazeiro do Norte quem é o Alex da Civil enquanto vereador. Pois é, temos aí um curto espaço de tempo, né, para mostrarmos os nossos projetos, para mostrarmos como queremos trabalhar, qual é a nossa pegada na política. Então, o tempo é curto e temos que correr contra ele, né? Ele será o nosso maior inimigo, mas temos como colocar sim os nossos projetos em pauta, temos como fiscalizar, temos como mostrar um pouco de como é o trabalho do vereador Alex da Civil. Aproveitando aqui esse momento, mandar um abraço para o vereador Márcio Joias, que cumpriu o acordo, para o presidente do Ceará, Michel Lins. Presidente, também um abraço, obrigado pela oportunidade de estar no PRD. Um abraço para o professor Arthur, um cara do coração tremendo, por direito era dele essa vaga, por motivo de força maior não pôde assumir, né? E de bom grado assinou, né? Para que eu possa estar realizando esse sonho. Um abraço, professor, o senhor tem um coração imenso, uma pessoa excepcional. E meu grande amigo Márcio, um abraço, que também está terminando aí, concluindo o curso de Direito. E é difícil, para você terminar um curso de Direito focado, você tem que se dedicar. Alex, você foi recém-possado, terça-feira, não é isso, a sua posse? Isso, correto. E pouco tempo ainda, mas como fica a questão do seu gabinete? Eu e o Josmar Célio estivemos recentemente visitando alguns gabinetes na Câmara de Vereadores, que fomos lá fazer uma matéria para falar desse novo momento que passa o Poder Legislativo juazeirense. E em todos os gabinetes que a gente encontrou as pessoas, né, os assessores parlamentares, encontramos chefe de gabinete, encontramos secretária de gabinete, e a gente gostaria de saber como é que vai estar o seu gabinete. Você vai trabalhar com sua própria assessoria, você vai trabalhar com pessoas que fazem parte da assessoria do vereador Márcio Joias, vai ser mesclado
essa sua assessoria parlamentar, como é que isso vai se dar? E já aproveito aqui para perguntar também se a partir da próxima semana, os populares que procurarem o gabinete do vereador Alex da Civil, se vai encontrar pessoas lá trabalhando. Eu estou entrando agora na política, né? Como você bem sabe, eu preciso de pessoas experientes que saibam administrar, né, esse tempo. E como o tempo é curto, eu preciso de pessoas que possam me instruir de forma positiva. Então, vou continuar com a secretária que estava anteriormente, uma pessoa excelente, Jailene, sabe o que é política, sabe fazer política, jamais poderia deixar de estar com ela, né? Então, o Giane também está me ajudando. Então, a gente vai mesclar, tá? Então, tem um grupo aí que mantive porque são pessoas profissionais e que sabem fazer política. Anderson também, esse é um cara top mesmo, tem me ajudado muito nessa parte dos vídeos, do marketing em si, tem sido muito importante nesse início. Muito obrigado, que você está me ajudando muito no marketing, nesse início aí, desse meu sonho, né? Dessa trajetória, dessa carreira política. Então eu preciso de pessoas que saibam e que já tenham experiência, né? É necessário, Fábio, ter experiência, tem que saber o que está fazendo. Você tem apenas... E para lhe cortar, me desculpe, meu amigo Fábio, e o nosso gabinete já está disponível para receber você, população de Juazeiro. Não é o eleitorado de Alex da Civil, não. É a população de Juazeiro. O gabinete de Alex da Civil já está disponível para receber você, povo de Juazeiro do Norte. E a gente tem que dizer aqui que nem sempre o vereador ou a vereadora tem que estar no seu gabinete. Evidentemente que tem que estar no gabinete, mas também tem que estar nas plenárias, tem que estar nas audiências e principalmente tem que estar junto ao povo. Tem que visitar as comunidades, ir para os bairros, conversar com as categorias, conversar com os movimentos sociais, com os movimentos de cultura, para saber quais são os interesses da população, para poder levar essa discussão para dentro do Poder Legislativo e através de discussões e de propostas que façam a sociedade juazeirense avançar. Né? Porque geralmente o cara diz, não, eu fui lá e o vereador não estava. Não, o vereador não é para ficar costurado 24 horas numa poltrona de gabinete. Isso é um vereador burocrático, né? Isso. O vereador, evidentemente, que tem que estar no seu gabinete, mas tem que estar principalmente onde o povo está. Tem que estar nas ruas, tem que estar nas comunidades. E, Alex, apesar de pouco tempo, né, nós temos aí terça, quarta, quinta, sexta, 4 dias somente do vereador Alex da Civil. E na primeira sessão seu nome já virou polêmica, né? Porque disseram o seguinte, que o Alex assumiu e sumiu. E sumiu. Então eu quero saber, rapaz, dessa história aí, porque a gente está vendo aí o empenho, né? As sessões hoje elas são demoradas, mas ela tem um sentido, porque antigamente as sessões eram demoradas, mas existia uma falta de propósito muito grande. Eram sessões mais para ataques pessoais. E hoje a gente vê que as sessões são demoradas, mas tem um sentido. Os vereadores e as vereadoras nessa legislatura estão discutindo temas relevantes e temas que são inerentes aos interesses da população juazeirense. E você que participou na primeira sessão, que foi terça-feira, né, você se ausentou muito antes do horário terminar, e aí houve uma crítica direcionada, né, que diz, o Alex assumiu e sumiu. Que história é essa? Pois é, meu amigo Fábio. Inclusive, eu soube dessa matéria através de alguns amigos, né? A gente estava naquela correria. Mandar aqui, aproveitando de antemão, um abraço aos meus amigos vereadores, que me acolheram muito bem, mostra que a Câmara está sólida, né? O Legislativo de Juazeiro hoje é outro, sim, o compromisso com a sociedade. Agradecer aqui o Capitão Vieira, que me acolheu muito bem. Vereador Capitão, muito obrigado. O Lucão, vereador Lucão, também me acolheu muito bem. O vereador Badu, o presidente. Gostaria de chamar o nome de todos. Não vou aqui citar, questão de tempo nós não temos, mas todos os vereadores me acolheram muito bem. Estão me ajudando, né, a ter a experiência de como fazer esse trabalho político. Então, um abraço para todos vocês, os vereadores de Juazeiro do Norte. Infelizmente teve essa questão essa postagem, né?
E reforço, não julgo a pessoa que fez essa postagem porque é profissional, vive da notícia, tá certo? Não sabia, infelizmente, né, o motivo pelo qual eu me ausentei um pouco antes, né? Quem estava na sessão percebeu que do meu lado direito, meu filho estava tossindo muito, muito, e eu acho que todos que estavam lá perceberam. Se você perguntar, vai ver uma criança de 3 anos que estava tossindo muito lá. Aproximadamente às 19 horas, teve que sair porque estava incomodando, né? A mãe levou ele para casa. Daí, o menino passou mal, meu filho. Estava vomitando, a mãe se desesperou e me ligou. Não pensei 2 vezes, né? Saí, fui buscar meu filho no Novo Juazeiro, você sabe onde eu moro. Fui buscar meu filho no Novo Juazeiro, levei ele para a clínica lá, para o Apvida. Tem um horário de entrada, tem o protocolo, perdão, horário de entrada, que tem que fazer o protocolo, tá lá tudo. Você consegue puxar isso pelo app, tudo. Horário de entrada, o horário de todos os procedimentos, foi feito o raio-x, foi feita medicação, e nós saímos, salvo engano, mais de 2 da manhã. Inclusive, eu fui jantar, era mais de 3 horas, né? Porque a prioridade era o meu filho, né? Então, o que acontece? Eu, Alex da Civil, se possível, até por escrito, autorizo quem quer que seja ir no hospital, verificar nas imagens o horário de entrada de Alex da Civil, o horário de permanências continuamente, se eu me ausentei em algum momento, e o horário de saída. Eu, Alex da Civil, autorizo o hospital. Se quiser por escrito, a gente passa para verificar lá o horário que Alex da Civil saiu para levar o filho ao hospital. Foi no primeiro dia? Foi. Aconteceu? Aconteceu. Eu, por mim, Fábio, eu estaria naquela cadeira até o dia amanhecer. É um sonho. Como é que eu vou... Um sonho de menino que ali eu realizei. Eu vou passar eu vou sair 20 horas. Se a sessão terminou às 9, salvo engano. 1 hora antes. Não, eu queria sair, era por último, abraçar todo mundo, ficar ali, aproveitar ao máximo aquele momento, porque era um momento único. Porém, eu não coloco a saúde dos meus filhos à minha vontade, não. Não coloco. Isso aí eu deixo bem claro. Eu amo ser polícia civil. Estou amando minha carreira política. Aprendi a amar a política assim como eu amo a polícia. Meu trabalho de policial. Mas eu não tenho dúvidas e deixo claro que se eu tiver que trocar os meus sonhos pela saúde dos meus filhos, eu irei fazer sem sombra de dúvida. Claro, eu deixo o compromisso aqui, honrado. Eu vou estar chegando sempre antes da sessão, né? Quero aproveitar ao máximo, meu tempo é curto. Vou aproveitar ao máximo e vou sair quando terminar. Exceto por força maior, porque pela saúde do meu filho não tem polícia, não tem política, não tem nada que me faça deixar meus filhos por nenhum sonho meu ou por algo parecido. Meus filhos são prioridade em minha vida, né? É isso que eu deixo claro. Não estou aqui apontando a pessoa que fez a postagem, não estou fazendo apontamento, não. É uma profissional, recebe para isso, vive do trabalho da imprensa. Infelizmente não procurou saber, né? Acontece isso também. Se soubesse, eu tenho certeza de que jamais teria feito essa postagem, mas que fica de aviso até para outras pessoas não cometerem esse erro. Pesquise e vê, e se a pessoa fez, tem sim, eu sou público, eu quero que coloque meu nome. Se tiver errado, cobre de Alex da Civil, eu quero que cobre. Eu sou a pessoa pública, eu estou ali porque o povo me colocou lá. Então eu devo sim satisfação à sociedade e estou pronto. Toda hora que se for me perguntar, chama Alex da Civil, cobra. E é isso, nós somos pelo povo e do povo. Esse episódio que aconteceu com você lembra um fato que aconteceu comigo quando eu era diretor do Demutran, aqui no município vizinho de Missão Velha, e a mãe do meu filho ligou, muito abalada, dizendo que ele tinha sofrido um acidente, e imediatamente, pela questão
urgência e da emergência da situação, eu solicitei, eu estava na viatura, eu solicitei vir com a viatura até o Juazeiro do Norte, que é um município vizinho, e aconteceu esse fato comigo. E eu não poderia, naquele momento, deixar de priorizar a situação do meu filho que tinha sofrido um acidente. Então, a gente que é pai, as pessoas que são mães, a gente sabe que a prioridade é sempre os nossos filhos, principalmente quando envolve uma questão tão delicada que é a saúde. Porque quando a gente fala de saúde, a gente está falando diretamente da vida, né? Então, lamentavelmente aconteceu isso no dia da sua posse, mas são coisas que a gente não prevê. Não prevê. São coisas inusitadas e que a gente tem que dar respostas a essas coisas e tem que priorizá-las. Evidentemente que se trata dos nossos filhos. E aqui a gente vai chamar um pequeno intervalo e já voltamos novamente conversando com você, porque nós queremos saber aí dos projetos do vereador Alex da Civil e também saber como é que você vê essa questão da segurança pública, já que você é um profissional dessa área, certo? Então, pessoal, você que está nos vendo, nos escutando, fiquem aí, vamos para o nosso intervalo e rapidinho a gente volta para continuar o nosso bate-papo com o Alex da Civil. A dengue é perigosa. Não espere somente as ações do governo para proteger a sua família. A dengue mata centenas de pessoas por dia no mundo inteiro. Por isso, você deve ser responsável e fazer a sua parte. A dengue é um problema mundial, mas pode ser combatida com ações simples. Use repelentes, coloque telas em portas, janelas, também nas caixas de água e abertura de cisternas. Use armadilhas para a captura de mosquitos. Mantenha a sua área de vivência sempre limpa e livre de depósitos de água parada. Mantenha as garrafas vazias, guardadas com a boca para baixo. Recolha tampas e vasilhas usadas que possam acumular água, pois a menor quantidade de água parada vira um paraíso para o Aedes aegypti. Faça a sua parte. A dengue é um problema de todos. Uma campanha da Web TV, Sovaco de Cobra. Pensou em comprar eletroeletrônicos? Então pensou na Quase Tudo Online, um meio seguro de você comprar pela internet sem surpresas desagradáveis. Tudo com o melhor preço e qualidade comprovada. Quase Tudo Online tem uma variedade de produtos para você comprar e receber no conforto da sua casa. Quase Tudo Online, loja virtual, disponível no Marketplace do Facebook, no Instagram, no WhatsApp e TikTok. Quase Tudo Online, a cada dia vem despontando como a melhor loja online do Cariri. Acesse agora mesmo e busque Quase Tudo Online e compre tudo e pague à vista, no Pix ou no cartão de crédito. Quase Tudo Online, o mundo em suas mãos. WhatsApp 889-9601-2070. Acesse agora mesmo. Você agora tem na palma da mão Passarela Kids. Conheça a melhor loja online para comprar roupas, calçados e acessórios infanto-juvenil. Também roupas e calçados para bebês e muito mais. Aceitamos cartões de crédito. Passarela Kids, o seu pingo de gente sempre na moda. Instagram, @passarela_kids. WhatsApp, 988-37-9862. Essa mulher se envolveu em um acidente gravíssimo. Ela avançou a preferencial e aconteceu essa tragédia. A moça que estava dirigindo o outro carro vinha da faculdade, mas infelizmente não vai resistir aos ferimentos e vai morrer. Quem provocou o acidente, antes de chegar nesse local, estava em uma festa. Ela bebeu muito. Estava comemorando a compra do seu novo apartamento. A jovem estudante não voltará mais para casa. As duas não se conheciam, não tinham parentesco. Agora você entende que a irresponsabilidade de dirigir após ingerir bebidas alcoólicas pode gerar danos irreparáveis para as pessoas que você nem conhece? Se beber, não dirija. Seja responsável com você e com a vida das outras pessoas. Uma campanha da Web TV Sovaco de Cobra. A sua voz não pode cessar. Posto Casarão, sucesso!
irizinho afamado. E viva o padre Cício Romão, padroeiro do posto Casarão. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no posto Casarão, no Crato ou no Juazeiro. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no posto Casarão, Crato, Barbalho ou Juazeiro. No posto Casarão é barato que só, e o atendimento eu nunca vi melhor. O combustível é bom, é de qualidade, vamos logo abastecer no melhor da cidade. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no posto Casarão, no Crato, no Juazeiro. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no posto Casarão, Crato, Barbalho ou Juazeiro. Diz aí. Vamos te dar 3 motivos para que você frequente a academia. Primeiro, vai melhorar demais a sua disposição. Em segundo lugar, o seu peso vai estar sempre controlado. E em terceiro lugar, você vai poder controlar também o estresse. Na Academia Boa Forma, você tem flexibilidade nos horários. De segunda a sexta, das 5h30 da manhã às 21 horas, você tem musculação, ritmos, funcional e jump. Treine hoje e seja forte amanhã. Academia Boa Forma, exclusivamente feminina. Rua 1º de Maio, 1476, no bairro José Geraldo da Cruz. Contato 988-27-8935. Academia Boa Forma, desde 1999. A juventude é um momento de descoberta, mas também de escolhas que podem mudar vidas. O uso de drogas e relações sexuais sem proteção estão aumentando os casos de HIV entre jovens e adolescentes. As consequências são devastadoras. A cada dia, mais jovens se tornam soropositivos. A realidade é dura, mas a prevenção é poderosa. Use preservativos. Evite compartilhar seringas. Faça testes regularmente. A escolha está em suas mãos. Proteja-se. AIDS não. Eu me protejo. Informe-se. Ame-se. Junte-se a nós na luta contra a AIDS. Cada ação conta. Uma campanha da Web TV Sovaco de Cobra. A sua voz não pode cessar. Que tipo de apoio você dá nos negócios dos seus amigos e familiares? Uma pergunta bastante constrangedora, não é mesmo? Mas pense bem, você apoia milhares de famosos. Se descabela para favorecer pessoas que nem sabem que você existe, se empenha fazendo o impossível para mostrar que você é, digamos, descolado. Ora, você não incentiva o trabalho das pessoas que realmente torcem pelo seu sucesso. Estou sendo chato? Então pula pra frente, mas quando sair, fecha a porta. Vamos combinar? Impulsione os negócios dos seus amigos e familiares. Compre nos comércios do seu bairro, faça negócios com quem está sempre perto de você. Faça a roda do sucesso girar. Todos em um só propósito, um ombro e uma mão amiga. Apoio Web TV Sovaco de Cobra. A sua voz não pode cessar. Estamos voltando para o nosso segundo bloco com ele, o Alex da Civil, que terça-feira assumiu uma cadeira no Legislativo Juazeirense. O Alex da Civil teve uma expressiva votação nas eleições de 2024 em Juazeiro do Norte. Foram 1.322 sufrágios no Alex da Civil, que mostra que ele desempenhou um bom trabalho durante o processo eleitoral. Mas o que o povo juazeirense quer saber, Alex, é se você irá desempenhar um bom trabalho nesses 120 dias. É muito pouco, né? São 4 meses. Correto. Mas a gente quer saber se você vai saber aproveitar esse exíguo tempo para desenvolver um trabalho a contento. Pelo que eu lhe conheço, pela sua perseverança, pela sua dedicação, seu afinco, eu acredito que sim. Mas só você é que poderá mostrar se eu estou errado ou se eu estou certo. O Alex da Civil, por ser um profissional de segurança, os projetos a serem apresentados, as proposituras vão estar circunscritas na área da segurança pública ou você vai abranger outros temas? Com certeza, vamos abranger alguns projetos que foram direcionados à parte da educação também, como você bem sabe, que eu também sou educador, né? Sou licenciado em língua portuguesa, licenciatura plena em língua portuguesa. Tenho 2 pós-graduação, direito educacional e direito da criança e do adolescente, luto por elas.
E tem um projeto que há muito tempo vem no meu coração, que é cursinho preparatório gratuito. Já existe, né? O ano passado foi dada uma parada mediante a campanha eleitoral, a política, e agora nós queremos voltar. E criando esse projeto, nós vamos poder abraçar mais pessoas que almejam tanto ser aprovado em um concurso público, em ter a sua formatura, eu tenho meu nível superior, poder abençoar a sua família, porque a partir do momento que eu digo assim, Fábio, eu vou te ajudar a tu ser aprovado em concurso público diante das tuas dificuldades em determinadas disciplinas, e tu conseguir esse objetivo, tu não está ajudando só tu, Fábio, não. Sua família vai ser abençoada. Você vai conseguir ajudar a sua família, vai melhorar a sua fonte de renda, consequentemente, a sua família. Alex, hoje existe uma parceria entre a Câmara Municipal de Juazeiro do Norte e a Assembleia Legislativa, que tem um cursinho dessa natureza, que é o Alcance, certo? Mas me parece que a sua proposta ela vai além, porque o Alcance hoje é um projeto que está circunscrito ao prédio da Câmara Municipal, a sede do Legislativo Juazeirense. Me parece que o seu projeto ele tem um alcance maior. É isso? Isso. Eu conheço esse projeto, aqui conversando inclusive com o deputado em relação a isso, né, na campanha passada, da campanha do deputado na campanha passada. O que acontece? Eu pretendo que seja ampliado ao longo alcance. Chegarmos em determinados bairros, usarmos uma escola pública, já tem a escola, o prédio, e aí colocarmos ali, à noite, bairro X, bairro Y, bairro Z. A gente trabalhar naqueles bairros, ampliando para os bairros, para que a gente possa alcançar. Aqui no Frei Damião, vamos arrumar um prédio público, coloca lá o cursinho, tá, específico. E aí, por exemplo, dentro desse projeto, a gente direcionar. Quem quer fazer cursinho preparatório para concurso, vai ser no bairro Y. Cursinho preparatório para o Enem, bairro X. E aí, se dessa forma, é o nosso sonho de colocar o projeto dessa forma. E nesses cursinhos aí, será que nós teremos a participação do professor Alex da Civil? Com certeza, vou lá, eu quero ir, deixar a minha contribuição, tem que ter, eu quero contribuir, eu amo, eu gosto, eu me sinto bem, me faz bem quando eu estou fazendo isso. Tá aí, o Alex da Civil, policial civil, vereador e futuramente professor do cursinho. Pronto, firmado, é isso aí. E Alex, como você faz a distinção entre a atual legislatura e a legislatura passada? Porque existe hoje unanimidade em dizer que realmente a mudança no Legislativo Juazeirense ela não foi uma mudança só de nomes, mas uma mudança de postura. Porque também nós tivemos aí a renovação de 14 vereadores e vereadoras, mas não adianta só trocar de nomes, né? Como a gente diz no popular, trocar 6 por meia dúzia, não. Porque se você colocasse gente nova com uma prática velha, não teria acontecido essa mudança qualitativa que nós estamos vendo. Como é que você enxerga essa diferença entre a atual legislatura e a passada? Eu acho, meu amigo, que importante, tão quanto os números, como você bem frisou, é a qualidade, né? Então eu vejo uma mudança significativa no compromisso do legislativo atual. Eu fiz essa leitura, né, do compromisso que o legislativo atual tem com o povo juazeirense. Eu vejo muitas pessoas capacitadas e com interesse de dar a sua contribuição para ver um Juazeiro melhor. O tempo é pouco para que a gente possa ainda saber. Você sabe bem disso, né? Estamos recentes. Porém, já dá para perceber o desejo de fazer um Juazeiro melhor. Inclusive, foi citado aqui que os vereadores passaram mais de meia-noite numa sessão aí. É isso? Então, inauguraram a sessão coruja, né? Sessão coruja, né? E eu creio que vai ter N outras. E eu quero que tenha, estarei lá. Exceto, volto a frisar, se tiver algum motivo força maior. Porque você pode dizer, vou fazer isso não. Eu aprendi uma coisa. Lá em Tiago diz, se for da vontade de Deus, farei isso ou aquilo. Se não for, meu irmão, porque o dia de amanhã a Deus pertence. Estamos aqui, não sabemos o amanhã. Mas uma coisa eu te falo. Você me conhece. O meu compromisso com o povo. Eu quero o meu nome ser honrado. O meu compromisso.
Tá? Eu tenho interesse, sim, em fazer carreira política, em honrar meu nome e fazer uma política diferenciada, assumindo o compromisso que foi prometido mediante campanha eleitoral de lutar, brigar, criar projetos, fiscalizar pelo povo de Juazeiro. E vou estar lá, chegando no horário e saindo no horário, exceto por motivo de força maior, que a Deus cabe, né, a nossa saúde, que Deus me dê saúde, que eu sempre permaneça até o fim, né, mas esse é meu desejo. Em nome de Jesus isso vai acontecer. E Alex, você falou aí desse seu projeto em relação a esses cursinhos propedêuticos, preparatórios, né? Mas a gente já conversou anteriormente, algumas vezes, muitas vezes, e a gente sabe que você também tem uma preocupação, que hoje é uma preocupação também de boa parte da composição da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, que é com as crianças atípicas e com as mães e pais atípicos. Nós temos lá o próprio presidente Felipe Vasques, né, que já trabalha com isso. Nós temos a minha amiga professora Rita Monteiro, a Auricélia, o Raimundo Júnior. Então são pessoas que têm essa preocupação em relação às crianças atípicas. E eu queria que você falasse se você vislumbra alguma coisa nesse sentido, né? Porque hoje as crianças que têm o TEA, que é o transtorno do espectro autista, as pessoas que têm o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade, e outros transtornos, hoje essas pessoas estão tendo uma atenção muito grande, principalmente na política. A gente vê aí surgir no Brasil, no Ceará e também nos municípios vários projetos de leis direcionados para essas pessoas neurodiversas, né? Inclusive Sim, aqui em sim. Barbalha nós temos um projeto voltado para crianças com TDAH. Aqui em Juazeiro também temos projetos voltados para crianças com TEA. Como é que o Alex pretende trabalhar? Isso é uma preocupação sua? Sim, sim. Inclusive, na campanha eleitoral, eu fui muito bem acolhido pelos pais atípicos, né? Foi um acolhimento assim que eu aprendi a amar e querer arrumar soluções para ajudarmos as crianças autistas e os pais atípicos, né? Então temos projeto voltado dessa área que eu penso da seguinte forma: temos que trabalhar a criança autista e também temos que trabalhar os pais atípicos, porque em boas partes o que atrasa esse diagnóstico são, em sua maioria, os pais. Alguns pais, claro, não são todos, eles não querem aceitar que o seu filho tem autismo. Autismo é uma forma, cara. Então, alguns não querem aceitar. Dificulta o diagnóstico, por não levar. Então, e também sofre. Algumas mães sofrem. Teve uma mãe que me procurou na campanha eleitoral, meu amigo Fábio. O filho estava sem estudar. A campanha eleitoral, ela foi em outubro. E, salvo engano, foi em setembro que a mãe me procurou. Ou seja, já estava terminando o ano legislativo. O ano letivo, perdão. O ano letivo estava terminado para essa criança. E a mãe estava desesperada, porque a escola não tinha como receber essa criança. Porque ela precisa de um cuidador. Nós sabemos da lei, como é que ela funciona. Eu sou formado em pós-graduado em Direito Educacional, eu sei. Precisa de um cuidador. E não tinha um cuidador para essa criança. Então, prejudicou, correto? Então, eu tenho um projeto direcionado também, que eu quero colocar em pauta, para trabalharmos uma casa específica para atendimento aos pais dessa criança. Trabalho com psicólogo, psiquiatra, para que a gente possa trabalhar. Juazeiro do Norte é uma metrópole, hoje tem 303 mil habitantes, não justifica não ter aqui. E esse atendimento às mães e aos pais atípicos é uma coisa que também é preciso a gente levar em consideração, porque a carga social, o peso social, a pressão que essas mães e esses pais sofrem cotidianamente é uma coisa realmente séria e real. Então, evidentemente que tem que se trabalhar prioritariamente a criança que tem esse transtorno, mas que isso afeta a vida dos pais, a vida das mães. Eu conheço mães de crianças atípicas que tiveram que deixar o trabalho para poder se dedicar exclusivamente para a sua criança.
devido o grau, porque nós sabemos que existe vários graus, Existe. né, de TEA, existe vários graus de TDAH, e eu Correto. conheço mães que tiveram que deixar o trabalho para se dedicar em sua integridade ao dia a dia dos seus filhos. E a ignorância é muito grande, a falta de conhecimento ainda é muito grande, mas o preconceito é maior do que tudo isso. E o preconceito joga uma carga muito grande nas costas desses pais e dessas mães. Inclusive, na minha primeira sessão, o vereador Capitão Vieira, parabéns, vereador Capitão Vieira, trouxe, vai acolher a causa do autismo, está acolhendo, está acolhendo, achei bonito e significante. Parabéns, vereador Capitão Vieira, por abraçar a causa. A gente tem que dar a César o que é de César. Parabéns, porque é uma causa bonita e pode contar comigo também, vereador Capitão, para que a gente possa tentar ao máximo ajudar esses pais também. O autismo, ele tem essa questão aí de também ter que ajudar a família, porque sofre. Eu tenho pessoas na família, então eu sei o que eu estou falando, né? Então você sabe, não é uma doença, né? É uma condição de vida. A condição é um transtorno. Isso. Inclusive eu tenho TDAH, é um transtorno que faz parte do meu cotidiano. Por isso que eu tenho uma visão mais acentuada sobre isso, eu tenho um olhar voltado para isso, porque eu sou uma das pessoas que carrego comigo um transtorno. Um transtorno. O que não é uma deficiência mental. É porque as pessoas confundem. Costumam confundir. A ignorância, meu amigo Fábio, né, nos leva a algumas pessoas. Mas o seguinte, você é um profissional da segurança pública e os últimos estudos demonstraram que hoje a principal preocupação do brasileiro é com a segurança. A gente vê no Brasil aí as facções dominando áreas inteiras nas grandes capitais, e a gente vê isso se alastrando. Aqui no Ceará nós temos, além da região metropolitana dominada pelas facções, nós temos inúmeros municípios do interior, nós temos uma orla tomada pelas facções. Nós tivemos aí os ataques dos narcotraficantes às provedoras de internet, gerando um prejuízo imenso. As empresas provedoras de internet chegaram a perder no Ceará, em uma única semana, chegaram a perder 10 mil clientes, o que resultou no desemprego de 200 pessoas. Então é um problema muito sério. Quando eu vou ali para Fortaleza, eu vou para a Assembleia Legislativa, que você pega aquele ônibus passando ali pelo Jamburuçu, você encontra quarteirões e quarteirões de casas com as portas arrancadas, com as janelas arrancadas. Ali moravam cidadãs que foram expulsos pelo narcotráfico. Então é uma situação muito complicada. Como é que você vê hoje o combate a essas facções? Nós, enquanto força de segurança, não podemos, de forma alguma, ceder aos caprichos e às vontades das facções, não. Então, deixa-me ver. Você não concorda que um governo negocie com uma facção? De forma nenhuma. Sou totalmente contrário. De forma nenhuma. E já aconteceu muito, né? Inclusive aqui no estado do Ceará, a gente viu isso acontecer inúmeras vezes, cedendo a reivindicações de facções, expandindo determinadas regalias. Então, o que eu acho é o seguinte, que quando você que está no governo, você negocia com a facção, você está institucionalizando essa relação. Você está dizendo assim, olha, eles têm o direito sim de reivindicar em nome da massa carcerária. Você está transformando uma facção criminosa, narcotraficante, torturadora, cujas principais atividades é vender armas e vender drogas, e também faz sua incursão pelo mundo do crime sexual, né? Você está legalizando, você está institucionalizando, né, a conduta dessas facções. Ou você não acha que é isso? Temos a lei para isso, né? A lei foi feita para quê? Para fazer valer, né? Errou, pague pelo seu erro, né? O que acontece? Tem que punir. Aqui nós temos um exemplo da PIC, que é o conhecido Turão, né? Quando começou aquelas rebeliões, o que foi feito?
tiraram as tomadas, não tem tomada, e outras coisas mais que a gente não vai divulgar aqui, né? Então tem que punir. Não houve o erro? Tem que punir, meu amigo. A gente não pode ceder aos caprichos das facções, porque senão fica a palavra acordo. Como é que eu vou fazer um acordo com o traficante? Eu sou policial. Tem lógica você me ver fazendo um acordo com o traficante? Então, Alex da Civil, penso da seguinte forma: não existe acordo. Errou, puna-se. Pague pelo seu erro. Existem as leis aí, e mediante a lei, mediante a lei que a pessoa seja punida. Mediante a lei, conforme a lei, que a pessoa seja punida, que o traficante seja punido, que o crime que ele venha a cometer, que ele seja punido mediante a lei. E se for criminoso, se for narcotraficante, que não haja acordo, que haja punição, né? Não vou dialogar com o traficante, eu não vou fazer acordo. Eu sou contra esse tipo de acordo. O Bolsonaro, quando foi presidente, através do seu ministro de Justiça e Segurança Pública, que era o juiz Sérgio Moro, ele adotou uma medida simples que teve resultados eficazes, que foi simplesmente instalar bloqueadores de celulares nas unidades prisionais da federação, né, naquelas penitenciárias de segurança máxima. E foi uma coisa que deu super certo. Inclusive o Ciro Gomes, que é um crítico quanto mais e custo mais do Bolsonaro, ele elogiou bastante a iniciativa do governo Bolsonaro através do então ministro Sérgio Moro. Então, coisas como essa deveriam ser colocadas aqui também no estado do Ceará. E essa questão da segurança, o negócio está chegando em um nível que já existe facções procurando comerciantes, procurando lojistas, para colocar pessoas da facções na folha de pagamento. Então, quer dizer, nós chegamos numa situação muito complicada. Eu, que durante algum tempo morei ali em Messejana, acho que você conhece, né? A Grande Fortaleza. Conheço. Messejana é o maior distrito de Fortaleza, fica logo ali na entrada depois de Maracanaú. Eu morei em Messejana e a gente costumava colocar a cadeira do lado de fora, para contar piada, para ver as pessoas passando, para cantar, para conversar amistosamente. E a última vez que eu fui lá na casa da minha tia, fica ali na Coronel Felício, Rua Coronel Felício, na Messejana, eu digo: não, tia, eu vou botar uma cadeira aqui do lado de fora. Se você é doido, meu filho. Por quê? Não, porque pode passar um faccionado e lhe dar um tiro. Então, a que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos? Então, nós não podemos ceder esses caprichos. Eu sou totalmente contra, volto a frisar, né? Existem os meios para se combater, e se as forças de segurança se unirem e quiserem, a gente faz a diferença. Alex, a gente falou aqui que existe uma nova postura do Poder Legislativo juazeirense, né, a partir dessa legislatura 2025-2028. Isso é observável, né, em todas as sessões, nas declarações que as vereadoras e os vereadores atuais dão na imprensa. Não existe mais aquela relação de guerra, né, entre o executivo e o legislativo. Existe sim uma harmonia, porém não uma harmonia em que o legislativo se encontre subjugado de joelhos, mas uma harmonia que ao mesmo tempo apresenta a independência do poder legislativo em relação ao executivo. A gente vê, inclusive, vários vereadores que foram eleitos pela oposição hoje estarem ao lado do governo municipal, e o Márcio Joia, que é o presidente do seu partido, é o titular, inclusive, da cadeira, ele foi, na legislatura passada, um ferrenho adversário, assim como o capitão Vieira, que você citou. Eles foram ferrenhos adversários do governo municipal. Hoje, no entanto, a relação me parece diferente entre os novos vereadores e as novas vereadoras e o poder executivo. Inclusive, como eu falei, grande parte dos vereadores de oposição, que foram eleitos pela oposição, hoje tem uma relação muito amistosa com o prefeito Gleitson Bezerra e com boa parte do secretariado. A pergunta que não quer calar, e o povo quer saber: o Alex da Civil é oposição, situação ou muito pelo contrário?
O presidente e vereador Márcio deixou bem claro, deixou à vontade, tá? E eu friso aqui o que eu disse durante a minha semana. Eu, Alex da Civil, está aberto ao diálogo em relação ao prefeito Gleidson Bezerra. Não sou situação, nem oposição. Eu sou pelo povo. Meu amigo Fábio, se favorecer o povo, traz o projeto, não tem problema nenhum de assinar. O que eu ver que vai ferir o povo contra os meus pensamentos, eu estarei contra. Porém, em relação ao prefeito, estou aberto ao diálogo, inclusive aguardando para a gente ter uma conversa. Quando você diz aguardando para a gente ter uma conversa, evidentemente você está querendo dizer que o prefeito não lhe procurou, ou alguém do governo municipal não lhe procurou para fazer essa ponte de diálogo com ele, né? E também você não procurou. Pelo menos é isso que se depreende da sua fala. Isso, mas também está recente, né, Fábio? Foi anteontem, né? É recente ainda, mas eu creio que a gente vai ter uma boa conversa. Estou aberto ao diálogo. Eu acho que política, ela se faz com diálogo, né? Com discussões saudáveis. É claro que nem sempre a gente vai concordar, porque tem que ter a discordância, é o que faz com que a gente cresça e a gente consiga chegar em um consenso no que for, no que tange melhor para a população de Juazeiro do Norte. Mas hoje, ao que deixa transparecer, o Poder Legislativo ele está muito em busca de um consenso, né? As questões hoje são muito discutidas, muito esmiuçadas, e parece-me que a condução do presidente Felipe Vasques, que daqui a pouco a gente vai colocar novamente aí a entrevista que fizemos com o Felipe Vasques, a pedidos, parece-me que o Felipe Vasques ele está sabendo fazer essa condução do trabalho legislativo de uma forma que a harmonia seja o carro-chefe da casa. O que é que você acha? Eu confesso que eu estou surpreendido com o presidente, um cara super intelectual, capacitado, inteligente, ele faz jus ao cargo. Eu tenho visto como ele consegue lidar com as situações da Câmara, né? Como ele se preocupa, o horário que ele chega, o horário que ele sai, como ele lidar com os vereadores e com a população. Eu vi em algumas conversas que ele realmente, Fábio, é preparado e faz jus àquele cargo. Não tão distante, nós sabíamos que outrora, alguns que passaram, não tinha tanta preocupação, não vou citar nomes, né? Mas o presidente mostrou e eu me surpreendi. Eu já tinha escutado nos bastidores da política que ele era um cara que estava sabendo lidar com as situações, estava sabendo levar, conduzir, o melhor, estava sabendo conduzir. E aí eu estou agora percebendo por ver que realmente ele tem interesse em fazer algo diferente pelo povo de Juazeiro do Norte, e acredito que ele vai fazer. É uma pessoa do bem e capacitado, capacitado. E ele tem uma boa formação. Na primeira entrevista que fizemos com o Felipe, foi ano passado ainda, eu deixei isso aqui bem claro, que realmente ele tem uma formação adequada para estar à frente de um parlamento, uma vez que o parlamento é uma casa de elaboração e de votação de leis, e o Felipe é formado em Direito e ainda mais, é pós-graduado na área administrativa, então tudo a ver com o cargo de presidente da Câmara. Sim, né? sim. Já que o vereador, apesar de ser um cargo legislativo, mas a função do presidente é uma função executiva. Então o Felipe ele fica muito à vontade por ter essa formação no direito e por ter essa formação no campo administrativo. E você acredita que essa relação, que hoje é uma relação saudável, harmônica, como a gente já falou, entre legislativo e executivo, ela tende a continuar, ou você acha que mais para frentemente haverá uma mudança de postura? Não, Fábio, eu creio que tende a continuar em busca do objetivo maior, que é a população. Eu vejo que isso irá permanecer, só tende a crescer, né? É isso aí, estamos conversando com Alex da Civil,
E a nossa entrevista está terminando. Eu gostaria muito que você mandasse aí uma mensagem para este público que nos vê, que nos escuta, o que o Alex da Civil tem a dizer à população juazeirense. Eu que agradeço, né, por essa oportunidade. Estou à disposição, meu amigo, quando precisar conversar, conte comigo, tá? Você sabe onde eu moro, as portas estão abertas. Meu gabinete também, enquanto vereador, não só enquanto vereador como pessoa, você pode contar comigo e o povo de Juazeiro pode contar com o compromisso e a responsabilidade de Alex da Civil em prol do povo de Juazeiro. Aproveitar, deixa, mandar um abraço aí para o meu amigo Cicinha Baba, que foi muito importante na minha campanha, bem como o seu Ananias também. Então, um abraço para vocês, obrigado por vocês caminharem comigo durante esse tempo, nesse pleito eleitoral. E essa vitória é nossa. Então, todos vocês de Juazeiro, contem com Alex da Civil para um Juazeiro melhor. É isso daí. Deixar aqui também um abraço para o nosso amigo Brancão. Brancão! Que nos aguenta nos momentos de entretenimento. Só você, meu amigo, aí está marcando, viu? Eu vou da sua casa. É isso daí, gente. A gente termina aqui esse bate-papo com o Alex da Civil e vamos voltar num segundo momento com uma entrevista exclusiva com o presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, o Felipe Vasques, que é do AGIR. A dengue é perigosa. Não espere somente as ações do governo para proteger a sua família. A dengue mata centenas de pessoas por dia no mundo inteiro. Por isso, você deve ser responsável e fazer a sua parte. A dengue é um problema mundial, mas pode ser combatida com ações simples. Use repelentes, coloque telas em portas, janelas, também nas caixas de água e abertura de cisternas. Use armadilhas para a captura de mosquitos. Mantenha a sua área de vivência sempre limpa e livre de depósitos de água parada. Mantenha as garrafas vazias, guardadas com a boca para baixo. Recolha tampas e vasilhas usadas que possam acumular água, pois a menor quantidade de água parada vira um paraíso para o Aedes aegypti. Faça a sua parte. A dengue é um problema de todos. Uma campanha da Web TV, Sovaco de Cobra. Posto Casarão, sucesso desse caririzinho afamado. E viva o Padre Cício Romão, padroeiro do Posto Casarão. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no Posto Casarão, no Crato, no Juazeiro. Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no Posto Casarão, Crato, Barbalhão, Juazeiro. No Posto Casarão é barato que só, e o atendimento eu nunca vi melhor. O combustível é bom, é de qualidade, vamos logo abastecer no melhor da cidade. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no Posto Casarão, no Crato, no Juazeiro. Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no Posto Casarão, Crato, Barbalhão, Juazeiro. Essa mulher se envolveu em um acidente gravíssimo. Ela avançou a preferencial e aconteceu essa tragédia. A moça que estava dirigindo o outro carro vinha da faculdade, mas infelizmente não vai resistir aos ferimentos e vai morrer. Quem provocou o acidente antes de chegar nesse local estava em uma festa. Ela bebeu muito. Estava comemorando a compra do seu novo apartamento. A jovem estudante não voltará mais para casa. As duas não se conheciam, não tinham parentesco. Agora você entende que a irresponsabilidade de dirigir após ingerir bebidas alcoólicas pode gerar danos irreparáveis para as pessoas que você nem conhece? Se beber, não dirija. Seja responsável com você e com a vida das outras pessoas. Uma campanha da Web TV Sovaco de Cobra. A sua voz não pode cessar. Você agora tem na palma da mão Passarela Kids. Conheça a melhor loja online para comprar roupas, calçados e acessórios infanto-juvenil. Também roupas e calçados para bebês e muito mais. Aceitamos cartões de crédito. Passarela Kids, o seu pingo de gente sempre na moda. Instagram, @passarela_kids. WhatsApp, 988 37 9862.
Pensou em comprar eletroeletrônicos? Então pensou na Quase Tudo Online, um meio seguro de você comprar pela internet sem surpresas desagradáveis. Tudo com o melhor preço e qualidade comprovada. Quase Tudo Online tem uma variedade de produtos para você comprar e receber no conforto da sua casa. Quase Tudo Online, loja virtual, disponível no Marketplace do Facebook, no Instagram, no WhatsApp e TikTok. Quase Tudo Online, a cada dia vem despontando como a melhor loja online do Cariri. Acesse agora mesmo e busque Quase Tudo Online e compre tudo e pague à vista, no Pix ou no cartão de crédito. Quase Tudo Online, o mundo em suas mãos. WhatsApp 889-9601-2070. Acesse agora mesmo. Vamos te dar 3 motivos para que você frequente a academia. Primeiro, vai melhorar demais a sua disposição. Em segundo lugar, o seu peso vai estar sempre controlado. E em terceiro lugar, você vai poder controlar também o estresse. Na Academia Boa Forma, você tem flexibilidade nos horários. De segunda a sexta, das 5h30 da manhã às 21 horas, você tem musculação, ritmos, funcional e jump. Treine hoje e seja forte amanhã. Academia Boa Forma, exclusivamente feminina. Rua 1º de Maio, 1476, no bairro José Geraldo da Cruz. Contato 988-27-8935. Academia Boa Forma, desde 1999. Que tipo de apoio você dá nos negócios dos seus amigos e familiares? Uma pergunta bastante constrangedora, não é mesmo? Mas pense bem, você apoia milhares de famosos. Se descabela para favorecer pessoas que nem sabem que você existe, se empenha fazendo o impossível para mostrar que você é, digamos, descolado. Ora, você não incentiva o trabalho das pessoas que realmente torcem pelo seu sucesso. Estou sendo chato? Então pula pra frente, mas quando sair, fecha a porta. Vamos combinar? Impulsione os negócios dos seus amigos e familiares. Compre nos comércios do seu bairro, faça negócios com quem está sempre perto de você. Faça a roda do sucesso girar. Todos em um só propósito, um ombro e uma mão amiga. Apoio Web TV Sovaco de Cobra. A sua voz não pode cessar. A juventude é um momento de descoberta, mas também de escolhas que podem mudar vidas. O uso de drogas e relações sexuais sem proteção estão aumentando os casos de HIV entre jovens e adolescentes. As consequências são devastadoras. A cada dia, mais jovens se tornam soropositivos. A realidade é dura, mas a prevenção é poderosa. Use preservativos. Evite compartilhar seringas. Faça testes regularmente. A escolha está em suas mãos. Proteja-se. AIDS não. Eu me protejo. Informe-se. Ame-se. Junte-se a nós na luta contra a AIDS. Cada ação conta. Uma campanha da Web TV Sovaco de Cobra. A sua voz não pode cessar. Do Posto Casarão, sucesso desse caririzinho afamado. E viva o Padre Cício Romão, padroeiro do Posto Casarão. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no Posto Casarão, no Crato ou no Juazeiro. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no Posto Casarão, Crato, Barbalhão, Juazeiro. No Posto Casarão É barato que só, e o atendimento, eu nunca vi melhor. o combustível é bom. É de qualidade, Vamos logo abastecer. do melhor da cidade. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no Posto Casarão, no Crato, no Juazeiro. Ô Maria, pegue o carro, vamos abastecer ligeiro lá no Posto Casarão, Crato, Barbalhão, Juazeiro. Diz aí. Estamos no gabinete da presidência do Executivo de Juazeiro do Norte para falar com o presidente Felipe Vasques, ele que é do AGI, e vamos aqui ter esse bate-papo sobre todas essas mudanças que aconteceram no Parlamento Juazeirense agora em 2025. Como a gente já vem falando, Juazeiro do Norte, em sua história política, recentemente foi um palco de vários ineditismos, dentre os quais
a reeleição de um prefeito, que aconteceu pela primeira vez na história ciceropolitana, e também a eleição de um presidente da Câmara Municipal por unanimidade. É um fato surpreendente que a gente ainda não tinha na história política do nosso município. Então, seguindo aqui o método de Jack o Estripador, vamos por partes, para a gente falar dessa mudança qualitativa que aconteceu na Câmara Municipal e que está surpreendendo positivamente a população de Juazeiro do Norte. Felipe Vasques, você foi eleito por unanimidade. Tanto os vereadores que foram eleitos pelo bloco da oposição, como os eleitos pelo bloco da oposição, votaram em você. Como se deu essa articulação? A que você atribui a essa unanimidade em relação ao seu nome? Primeiramente, bom dia, é um prazer estar aqui conversando aqui na Câmara Municipal, que é a Casa do Povo. A gente fica muito feliz de recebê-lo, receber toda a imprensa, mas especialmente você, pelo seu nível cultural, pelo trabalho que você realiza no município de Juazeiro. A gente ficou um pouco surpreso com a eleição para presidente por unanimidade, eu não esperava. Esperava uns 16, 17 votos, talvez até 18, mas os 21 eu não esperava. Eu atribuo alguns fatores. O primeiro dos fatores, eu acho que havia esse anseio da população por uma renovação. E acho que até aqueles que não iriam votar, percebendo isso, perceberiam que tinha um grau maior de credibilidade caso viesse a ter uma renovação significativa. Somado a isso, eu vejo algum grau de reconhecimento da nossa capacidade técnica, porque isso também eu creio que acaba ajudando quando se espera que vá se ter um presidente com um grau de capacidade técnica além da legitimidade popular. E por último, mas que a gente não pode desvalorizar, eu imagino também que quando você tem uma manada, acaba ficando difícil, principalmente na política, de alguém querer ficar fora da manada. Então, eu acho que o efeito manada, nesse caso, também é significativo e acaba impactando na votação. Além da questão da unanimidade na escolha do seu nome, nós também tivemos outros fatos inéditos aqui, como, por exemplo, em pleno recesso, janeiro, que é um mês em que vereadores e vereadoras tiram a sua folga, o trabalho cotidiano legislativo. Em pleno recesso, tivemos aqui vereadores e vereadoras trabalhando na elaboração de um novo regimento interno, vendo outras questões inerentes à Câmara Municipal e aos seus próprios mandatos. E como foi isso? Você ficou surpreso com o pessoal trabalhando no mês de janeiro? Não, a surpresa eu não tive. Eu vi que esse grupo, especialmente esse grupo novo, com alguns vereadores também eles estavam com uma vontade muito grande de trabalhar. Eu acho que essa é uma característica principal dessa nova Câmara. É uma Câmara de muito trabalho. A gente teve 4 sessões extraordinárias, ainda no mês de janeiro, que a gente convocou para discutir o novo regimento, para discutir algumas alterações na lei orgânica. Fora isso, nós tivemos umas 15 reuniões de comissões ao longo do mês de janeiro. Então foi um trabalho muito intenso, um trabalho nunca visto antes nesta casa em um período de recesso, e que demonstra esse comprometimento com a mudança e esse comprometimento dessa nova Câmara com um trabalho muito voltado para o povo. Nesse primeiro momento era um trabalho mais para organizar a casa, para poder que a gente tivesse uma segurança jurídica maior no processo legislativo, para que a gente tivesse também uma participação popular maior. Então, foi um trabalho voltado para isso, para criar esse novo regimento, e a partir disso, que pudesse ser iniciado o trabalho efetivamente pelo povo. Mas se você não organizar a casa, não tem como trabalhar pelo povo. No atual contexto político, se fala muito da questão da representatividade da mulher na política. Muitas vezes isso não passa de mero discurso. No entanto, quando você fez a composição da sua chapa, logo propôs
uma mulher como vice-presidente, e hoje nós temos na vice-presidência da Casa Legislativa Juazeirense a professora PG, né, a Pergentina Jardim. Eu queria saber como é a sua relação com a Pergentina, como é que você está vendo quando você se ausenta, o desempenho dela na condução das sessões. Eu tenho uma excelente relação com a Virgínia. Na realidade, a gente não tem uma relação tão longa, mas uma relação que vem sendo intensa, e é uma relação de muita confiança. Eu vejo e admiro o trabalho dela, não apenas como mulher, mas como uma guerreira que é. Eu acho que é uma voz muito forte dentro do Legislativo, uma voz que está galopando um grau de liderança significativo entre os vereadores. Para você ser líder, só tem uma forma, é você servir. Tem algumas pessoas que acham que vão ser líder pedindo para os outros servirem elas, mas não é isso que os torna líder, né? Talvez, com toda certeza, o maior líder que a gente teve na história da humanidade foi Jesus Cristo, que foi quem mais serviu a humanidade. Então, a gente teve alguns outros líderes menores, obviamente, que Jesus, mas a capacidade que o líder tem de liderar é a mesma capacidade que ele tem de servir. Ele vai servindo, ele vai se alçando a esse posto de líder. E eu tenho visto a liderança da vereadora PG, tenho visto porque ela não apenas serve com uma base de interlocução com o prefeito do Guedes, com todas as secretarias, mas ela também serve como uma servidora dentro da casa para ir atrás de resolver os problemas dos vereadores e também da parte administrativa que ela tem ajudado significativamente. Então, eu tenho uma boa relação e vejo com muito bons olhos o trabalho que a nossa vice-presidente vem fazendo. Presidente, você falou agora aí que a PG ela tem um papel importante nessa interlocução entre o Executivo e o Legislativo, e a gente vê que a atual relação entre esses dois poderes se dá como consta na Constituição Federal, se dá de forma harmônica, porém independente. E nós vimos em legislaturas anteriores um desgaste muito grande dessa relação. Nós víamos, inclusive aqui dentro das sessões parlamentares, existiam ataques pessoais, não só ao prefeito, mas inclusive a familiares do prefeito, transformando um espaço público em uma seara de interesses particulares, de interesses privados. Essa relação, até o momento, está muito boa entre o Executivo e o Legislativo. Qual a perspectiva? Essa relação, ela vai ser duradoura, ela vai ser uma relação institucional, como reza a Constituição, ou você acha que, para frentemente, pode haver algum atrito que coloquem, que desgaste essa relação, que coloca os dois poderes em lados antagônicos? Eu posso falar o que eu espero, tá? E o que eu vou atuar na forma da presidência. A presidência jamais vai ser oposição ao executivo. Também não vai ser base em situação. A presidência, que eu digo institucionalmente falando. Institucionalmente falando, vai manter o seu distanciamento, a independência, mas, por outro lado, aquilo que houver de bom para a população vai ser aprovado de todas as formas, sem estar com interesses outros. A gente sabe que outras vezes tivemos em relação ao Legislativo e Executivo. O que a gente pensa é que deve se manter essa relação institucional, a gente espera que se mantenha essa relação institucional. A gente não pode falar em nome de todos os vereadores, porque eu sou apenas o condutor do barco, né? Todas as votações a gente precisa de um número significativo, e eu não posso falar, e eu não tenho procuração para falar, porque são 20 vereadores. Mas eu espero, e aí já era parte da expectativa, que essa boa relação, no sentido de cordialidade, de harmonia, se mantenha, para que a gente não precise ir para lados de ofensas pessoais, e quem quiser criticar, tem que criticar mesmo, quem tiver na oposição, tem que fazer a sua oposição, mas que seja uma oposição construtiva, seja uma oposição respeitosa às pessoas.
Da mesma forma que a gente sempre espera também que os representantes do Poder Executivo sejam mais respeitosos às pessoas dos vereadores. Então, eu acho que o trabalho é esse, é manter uma harmonia, construir o que a gente puder construir através de diálogo, para que a gente possa fazer uma política voltada para quem realmente precisa, que é a população de Juazeiro. Presidente, você falou aí em respeito, e respeito é uma palavra que deve sedimentar toda a ação, não só do parlamentar, como de todas as pessoas no dia a dia. E a gente viu que esse processo de construção do regimento interno foi um processo árduo, os vereadores trabalharam durante o recesso parlamentar, se jogaram nessa atividade, tivemos aí um excelente trabalho de Vandinho Pereira como relator, e a gente viu vereadores que não participaram desse processo de elaboração do novo regimento faltarem com respeito, né? Quando a gente, em uma sessão, escutou a fala de um vereador dizendo, não, vamos modificar isso daqui, como se o regimento fosse uma obra do casuísmo, como se pudesse modificá-lo da noite para o dia. Em outra sessão, outro vereador falou que aquele regimento se tratava de um Ctrl-C, Ctrl-V, né, do regimento de Fortaleza. Então, independentemente dessas posturas desrespeitosas em relação ao regimento interno, quais os principais pontos que você avalia desse novo regimento? O primeiro, eu acho que a gente tem que avaliar é aquilo que mexe com o povo diretamente, que é a responsabilização dos vereadores. A gente nunca teve antes um regimento que tivesse uma responsabilização dos vereadores de forma independentemente de presidente ou não, e de forma que leve a punições. Então, a gente tem hoje punição pelo desconto, através do desconto do salário com as faltas, que eventualmente vem ao boleto. Até agora a gente não teve, pelo menos eu não sei, nenhuma falta injustificada. Tivemos todas as sessões do período com um quórum mais do que o necessário, bem maior do que o necessário. Então, eu acho que vem funcionando a ideia do incentivo através do desconto. E as faltas que eu digo justificadas são aquelas que a lei permite que se justifiquem, né? Atestado médico, certidão de óbito, ou eventualmente missão oficial aqui da Câmara. A gente teve uma série de outras alterações também, dentro do processo legislativo, a gente tem maior celeridade ao processo, garantindo o tempo de fala. Alguns vereadores tinham uma preocupação significativa, achando que, na época da discussão do novo regimento, achando que iam reduzir os tempos de fala. E eu dizia para eles que, olha, isso não vai reduzir o tempo de fala, porque da forma que está o novo regimento, se a gente não alterar da forma que eu propus, a gente vai ter aí pelo menos 8 horas e meia de fala. Então não tem como estar reduzindo ao que era no passado, você tinha 3 horas de sessão. Então nós temos muito mais quantidade de fala. Essa quantidade de fala é bom, porque dá uma capacidade melhor do vereador fazer uma representação, falar e discutir temas que sejam cara para a nossa cidade, para o nosso estado ou para o nosso país. A gente vem vendo muito mais discussões, e eu acho que um dos fatores é esse. A gente aumentou significativamente a participação popular, não apenas as proposituras de legislações novas para caso as associações, caso as pessoas queiram vir a indicar proposições legislativas, mas também participação popular em plenário, em tribuna, participação popular junto às comissões. Então a gente hoje tem muito mais gente numa participação popular, porque o novo regimento permite isso, permite que o povo esteja mais dentro da casa do povo. Além disso, nós criamos 8 comissões, além da comissão de ética, então está muito mais setorizada a Câmara, não há uma concentração de poder, nem na mão do presidente, nem na mão de um presidente de comissão, como havia antes, onde uma comissão apenas resolvia tudo. Então, sempre há diversas discussões em diversas comissões. Quando a matéria chega para a votação, ela já chega muito mais palatável, chega muito mais discutida, com as alterações eventualmente que venham ser necessárias a ser feitas. A gente, fora isso, no novo regimento, a gente tem uma série de outros detalhes quanto
a responsabilização de vereadores por prazos de pareceres, por prazo dos trabalhos das comissões, a responsabilização por falta não apenas na sessão ordinária, mas na sessão das comissões também. Então a gente tem um regimento que traz maior segurança jurídica, porque o regimento passado ninguém sabia nunca que estava valendo, que traz uma divisão de competência, uma descentralização do poder, que traz uma maior participação popular e que traz também uma responsabilização dos vereadores, uma maior celeridade no processo legislativo. As críticas, eu acho, são naturais. Eu não costumo ter problema com crítica, eu acho que até gosto de receber críticas. Mas a gente não age embasado em casuísmo, a gente não age embasado em emoção, em eventuais críticas que a gente acha que está recebendo. Acho que a gente tem que agir embasado em dados, em melhorias para a população e fazer avaliações do passado com o agora. Quando que a gente faz isso, acho que a gente consegue tomar decisões muito melhores para a população. Presidente, você falou que o novo regimento traz um tempo maior de fala para vereadores e vereadoras, e a gente teve uma prova contundente disso, que foi a sua legislatura, logo de início, inaugurar a sessão coruja, né? Eu acredito que pela primeira vez em Juazeiro do Norte tivemos uma sessão ordinária que ultrapassou a meia-noite. E você fala aí também nessa questão do aumento da participação popular, e eu acho isso muito importante, porque existe uma distinção entre o seu mandato e entre o mandato da presidência anterior, porque naquele momento as pessoas que falavam no púlpito da Câmara, elas eram escolhidas por sua definição política, por sua definição ideológica, por sua definição partidária. Então existia uma certa seleção que contrariava um dos princípios básicos da democracia, que é a pluralidade. Hoje, com o Felipe Vasques, nós temos essa pluralidade em ação, né, na Câmara Municipal, através das audiências, através da participação dos mais distintos segmentos da sociedade juazeirense, quer trazendo temas que contrariam o Poder Executivo, quer trazendo temas que vão de encontro ao Poder Executivo, mas nós temos essa pluralidade representada. Inclusive, agora tivemos aí, né, uma celebração religiosa, né, das religiões afrodescendentes na Câmara Municipal, que é uma coisa inusitada também. Certo? Então, esse caráter democrático, isso faz parte e vai fazer parte da conduta do presidente Felipe Vasques? Eu acho que isso deveria fazer parte da conduta, obviamente. Porque, Fábio, a gente está aqui para servir o povo. E o povo, ele é amplo, ele é plural. Então, eu tenho minhas convicções. Obviamente, tenho minhas convicções teológicas e tenho minhas convicções religiosas, tenho minhas convicções pessoais. Mas o que importa não são as convicções do que está à frente hoje do Poder Legislativo, no caso eu. O que importa é a pluralidade da nossa sociedade que esteja representada dentro do Legislativo e que, através dessa pluralidade, a gente consiga chegar a consenso. Sempre com respeito, sempre com liberdades de fala, de atuação, para que todos os setores, todas as camadas, todas as religiões, todos os credos, todas as posições ideológicas possam estar aqui na casa do povo. Porque se a gente representa o povo, a gente não representa só a parte A, a parte B ou a parte C. A gente tem que fazer uma representação plural. A gente pode ter até um determinado vereador que represente mais a parte A, faz parte. Do mesmo jeito que a gente tem que ter algum vereador que represente mais a parte B ou que represente mais a parte C, e que aquelas discussões entre as três posições gerem um consenso para aquilo que é o consenso da nossa sociedade. Então eu acho que a Casa do Povo ela tem que ser sim plural. Eu tento o máximo possível garantir essa pluralidade, essa possibilidade de participação, não apenas dos vereadores, mas como do povo também. Então, a gente faz isso sem olhar quem, com o máximo de isonomia, sem as minhas preferências ideológicas, sem as minhas preferências políticas, sem as minhas preferências, eventualmente, religiosas. A gente faz isso garantindo a liberdade do outro de se manifestar e de fazer aquilo que deve ser feito numa casa representativa, numa casa parlamentar,
que é dar voz ao povo. Então, a gente tem escutado bastante, a gente tem escutado pessoas que são oposição ao Poder Executivo, pessoas que são em situação ao Poder Executivo. A gente tem escutado críticas ao Poder Legislativo, faz parte também, tem escutado elogios. E o que a gente quer é isso, é que tenha discussão, é que tenha participação, que as pessoas se interessem em vir até aqui, porque sabem que vão ser respeitadas, sabem que vão ser escutadas, e que aquilo que a gente puder fazer para encaminhar aquilo que for legítimo, aquilo que for justo, aquilo que for uma política adequada, a gente vai encaminhar. Então a gente tem um zelo especial quanto a isso. Obviamente que muitas vezes tem que manter a ordem. E para manter a ordem, algumas restrições são necessárias. Mas eu acho que essas restrições são aquelas regimentais, que precisam ser vistas, a gente não precisa de nenhuma restrição a mais do que essa, que viés pessoal ou personalista. A edificação da pluralidade, através do respeito às diferenças, foi bastante incisivo na sua eleição por unanimidade, né? Como também agora recentemente aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo, a reeleição do presidente, né, que é o André do Prado, que ele, em seno do PL, foi inclusive votado pelos deputados estaduais paulistas do PT. Então você vê, são dois partidos que antagonizam, né, e que representam esse recrudescimento, né, dessa divisão que existe hoje no seio político da sociedade brasileira, mas que a gente viu uma reeleição de um presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, né, onde inclusive os seus maiores adversários votaram nesse presidente. Mas aqui, para encerrar o nosso bate-papo, que está tão gostoso e está tão informativo, a gente queria saber sobre essa reforma administrativa, e aí eu não falo da reforma administrativa do Poder Executivo, né, que foi aprovado pela Casa, mas dessa reforma administrativa que foi apresentada, proposta, inclusive, pela sua pessoa, né, pelo presidente Felipe Vasquez, porque anteriormente um ex-presidente da Câmara tinha falado, tão logo saiu os resultados das eleições de 2024, que ele tinha pautado sua conduta pela lisura com o patrimônio, com o erário do Legislativo, inclusive extinguindo alguns cargos desnecessários, e queria ver qual seria a postura do próximo presidente. E a postura do próximo presidente, não em palavras, mas em ação, foi colocar esse projeto de lei que foi aprovado pela Casa, reduzindo 28 cargos, né? Eu gostaria que você falasse acerca dessa reforma que foi feita. Claro. A gente tem muita coisa para mudar ainda. Nada se constrói do dia para a noite e nada também se desconstrói do dia para a noite. É mais fácil desconstruir do que construir do dia para a noite. Mas a gente tem uma visão muito institucional, no sentido de que a gente tem que fortalecer nossas instituições. A gente tem que fortalecer o nosso poder legislativo. E fortalecimento esse que só pode ocorrer se tiver credibilidade, se tiver legitimidade popular. E é um ciclo que se retroalimenta, porque na medida que você tem a credibilidade e a legitimidade popular, você consegue fazer alterações que melhorem aquela instituição, para que ela sirva melhor o povo, e aí você ganha mais credibilidade, você ganha mais legitimidade popular. E a gente tem que tentar fazer isso com todas as nossas instituições. E aqui eu não faço isso em razão de ser eu, o presidente Felipe Vasquez, que eventualmente viria me beneficiar. E se fosse para me beneficiar, é melhor que as coisas fossem seguras. E aí agiria da mesma forma que muitos agiram na presidência dessa casa no passado, de usar regras casuísticas para situações casuísticas, ou de tentar se utilizar do poder legislativo para interesses personalistas. Não é a minha visão. A minha visão é realmente a gente conseguir construir uma instituição mais forte. E não em razão da minha pessoa, mas em razão de que a instituição vai ficar. Eu vou passar. Né? Eu vou passar na frente pela presidência, eventualmente possa estar em outros cargos, ou possa não estar. Mas eu vou passar daqui e a Câmara de Vereadores vai continuar. Então, na medida que a gente conseguir melhorar a instituição, quando chegar mais na frente, se quiserem recuar, se quiserem tentar voltar atrás, vai ser difícil. Porque uma vez que você dá passos à frente, e que são passos largos, você não muda tudo. Também não vou ser salvador da pátria, nem tenho vocação para isso. Mas
a gente vai melhorar significativamente essa Câmara de Vereadores, a gente vem melhorando ela. E quando chegar lá na frente, que eventualmente eu saia, por mais que entre alguém que não tem a mesma visão, não vai conseguir regredir muito. E não vai conseguir porque as coisas vão estar institucionalizadas. A gente vai ter um regimento claro, objetivo, um regimento que rege a vida dos vereadores. A gente vai ter um estatuto de ética que responsabiliza os vereadores por suas condutas aqui dentro e por suas condutas externas. A gente vai ter uma Câmara com a maior legitimidade popular e com a maior credibilidade, como hoje a gente já tem, significativamente maior do que foi nesses últimos tempos, e a gente só tem 3 meses de trabalho, e com essa maior credibilidade, com essa maior legitimidade popular, até os próximos que vão vir, vão pensar e vão avaliar como isso é bom, porque a população está se engajando cada vez mais. Eu estava comparando os números de participação só no YouTube. A gente teve naquela sessão que ficou até depois de meia-noite, 7 horas e meia de sessão, a gente teve 2.470 visualizações de pessoas no YouTube. No YouTube, fora o Instagram, fora todas as outras redes. Isso é maior, significativamente, do que quase um mês que se tinha de sessões legislativas no período anterior. Então a população está assistindo mais, está participando mais. E com essa maior participação, ela não vai aceitar muito retrocesso. E ela vai ficar cada vez mais ligada. E esses que estão aí hoje mostrando que querem fazer algo com a população, eles com toda certeza vão ter muito mais condições de vir buscar um novo pleito eleitoral, de ir para uma outra busca política. E os que não quiserem, os que não estão, a população vai mandar o recado, ela vai resolver, assim como resolveu no passado, ela vai resolver novamente. Presidente, com todo respeito ao parlamento, mas as sessões da gestão passada se tornaram intragáveis, até porque transformou o plenário da casa em um espaço de baixarias, de ataques pessoais, e isso as pessoas não queriam ver. As pessoas queriam ver debatendo aquilo que é de interesse para a população, queriam ver vereadores e vereadoras apresentando projetos em favor do desenvolvimento do município, e realmente as sessões eram intragáveis, e hoje tem toda essa atenção e tem toda essa audiência, porque realmente houve uma mudança qualitativa. Você gostaria de dizer alguma coisa mais, algum tema que a gente não levantou, alguma pergunta que eu não fiz, que possa ser aqui discorrida sobre o presidente Felipe Vasquez? Não, eu acho que basicamente era isso, Fábio. A gente com toda certeza vai ter muito mais outras oportunidades para conversar e para conversar bem. Eu gosto bastante desse diálogo, um diálogo bom, um diálogo livre. Eu não sou muito de estar reagindo a conversas, a críticas, às vezes não tão fundamentadas. Eu sou muito mais de fazer um diálogo produtivo e construtivo. E eu sei que você também é assim, você é um cara com uma cultura muito boa, com um nível de conhecimento de fora. E isso eu leio o que você escreve, e também muitas vezes pelas entrevistas, e eu consigo perceber isso. Então, assim, eu fico muito feliz de estar conversando aqui contigo, e vamos ter muitas oportunidades para conversar mais. Sovaco de Cobra, diretamente do gabinete da presidência da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Como vocês já sabem, o cabelo faz parte da nossa identidade visual, assim como também é uma questão de saúde. É por isso que a gente sempre deixa esse toque com você. O cabelo é uma das partes mais importantes do seu corpo, pois faz parte da sua identidade visual. Além de ser uma questão de estética, é também uma questão de saúde. Por isso, devemos cuidar muito bem desta parte importante do nosso corpo com um bom profissional conhecido no ramo. Aurélio Leão é este grande profissional. Quem vai pela primeira vez em Aurélio, fideliza-se, pois mais que um cabeleireiro, ele é um artista da estética capilar. Aurélio Leão Salão. Bem localizado,
situado na esquina das ruas São Francisco com a rua São José, em frente à Alameda, a um quarteirão da Praça Padre Cícero. Aurélio Leão Salão. Por que o seu cabelo precisa de um profissional de qualidade? Visite o Aurélio Leão Salão. E vamos terminando aqui mais um programa Sovaco de Cobra. Próxima sexta-feira nos encontraremos novamente, sempre às 19h30 aqui na nossa Web TV e também no nosso canal do YouTube. E quero aqui se despedir deixando um abraço para esse grande empresário que é Ademir Alencar. Ele que é do Casarão do Óleo, ele que também é do Alto Posto Casarão. Se você quer produto de qualidade, produto bom e um bom atendimento, compre no Casarão do Óleo e abasteça nos Alto Postos Casarão. Um grande abraço, seu Ademir Alencar, um empresário de sucesso na região caririense.